curitibanos poliglotas! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína e nós estamos aqui para mais uma aula. Vamos começar? A aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre moradias. Vocês já devem ter ouvido falar e já devem ter visto no seu dia a dia aí falado ou comentado sobre os diferentes tipos de moradia, não é mesmo? Mas hoje a gente vai dar uma ampliada um pouquinho maior nesse conteúdo e vai ver algumas diferenças que existem ao redor do mundo e relacionar isso um pouquinho com a cultura. Vamos lá? Para começar a nossa aula, então, o nosso conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre a história das moradias, né? E começando falando da história, vamos falar dos homens pré-históricos, ou os homens das cavernas. E o próprio nome já diz, né? Homem das cavernas é porque eles moravam em cavernas, isso mesmo. Na verdade, esses homens pré-históricos, eles não tinham casas, mas com o passar do tempo eles descobriram que as cavernas e as grutas, elas poderiam servir como abrigos, principalmente da chuva, do sol e também dos animais que poderiam ser perigosos e atacarem esses homens, né? E isso foi descoberto pelos historiadores através dos registros pré-históricos, como mostram ali nas imagens, né? Que eram alguns registros que esses homens deixavam dentro dessas cavernas. Com o passar do tempo, algumas moradias neolíticas foram feitas utilizando alguns elementos como as pedras, né? E algumas ruínas existem até hoje que também foram encontradas por historiadores e são lugares de atrativos turísticos, que as pessoas vão até alguns locais para visitar essas moradias neolíticas, essas ruínas de moradias neolíticas, como mostra ali na imagem. Muito bem, mas com o passar do tempo, o homem começou, né, a se utilizar de outros materiais da natureza e começou a produzir também alguns materiais que pudessem ajudar ele, auxiliar ele a construir as suas moradias. Você, por acaso, já ouviu falar sobre o adobe? Sabe o que é o adobe? Já pensou sobre isso? Muito bem, olha lá. O adobe ele é considerado um dos antecedentes históricos do tijolo de barro. Eles são feitos de terra crua, água e palha e algumas outras fibras naturais. E eles são moldados em formas por processo artesanal ou semi-industrial. Na verdade, ele é como um tijolo pré-histórico, né? E os vestígios mais antigos dos tijolos, eles datam de 7.500 a.C. e eles foram encontrados na Turquia. Os tijolos foram uma inovação tecnológica importante, pois eles permitiram erguer edifícios resistentes à temperatura e à umidade. Tempos depois, a fabricação de tijolos generalizou-se na Europa e na Ásia. Algumas grandes construções, né, utilizavam esse adobe, esse tipo de tijolo, né? Como, por exemplo, a gente pode ver principalmente no Antigo Egito e na Mesopotâmia, e são templos grandes que foram feitos e que ainda persistem com o tempo e existem até hoje, né? Outro material também que foi muito utilizado são os sambaquis. Você já ouviu falar sobre o sambaqui? Eles são depósitos constituídos principalmente por materiais orgânicos e calcário, que vêm principalmente de ossos e conchas, por alimentos, né, pelo consumo desses materiais, que eram feitos pelos indígenas, e que, empilhados ao longo do tempo, acabaram por sofrer uma fossilização. Então, eles são feitos como se fossem um morro cheio de conchas. E, antigamente, esse sambaqui ele acabou sendo utilizado, né, para fazer como se fosse uma argamassa para construir esses grandes casarões coloniais. E para explicar um pouquinho melhor essa história, eu convidei o pesquisador e professor Marcos Guené para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Vamos assistir o vídeo, então? Olha lá! Olá, pessoal! Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as antigas construções que nós encontramos no Brasil. Então, muitos de vocês já devem ter tido a oportunidade de passear por aí em cidades históricas e ver aqueles antigos casarões com características europeias, né? Com características portuguesas, espanholas, enfim. Mas o que esses casarões, o que essas antigas moradias têm de especial? Uma das coisas é que elas eram construídas utilizando o chamado cal de sambaqui. Sim, os sambaquis, né, aqueles sítios arqueológicos pré-históricos que eram formados na sua estrutura principalmente por conchas de moluscos, né, essas conchinhas que nós encontramos na praia. Então essas pessoas pegavam, né, esses europeus que estavam aqui desde a sua chegada no século XVI, eles pegavam essas conchas dos sambaquis, queimavam elas em fornos especiais, fornos de caieira, e transformavam essas conchas em cal. Esse cal de sambaqui, ele era misturado a óleo de baleia, formando então uma argamassa toda especial, e essa argamassa então ela era usada na construção desses antigos casarões. Mas junto com essa argamassa também existia a presença de tijolos,
esses tijolos aqui, os tijolos maciços, os chamados adobe. Esses tijolinhos finos eram formados com argila, essa argila era espalmada, ela era batida e seca ao sol, dando a eles então uma durabilidade toda especial. Esses tijolos então eram assentados em cima dessa argamassa de sambaquis, né, com esse caldo de sambaquis junto com óleo de baleia, consistindo então, conferindo a esses casarões essa durabilidade e faz com que eles estejam aí ao longo dos séculos. Então essa era uma técnica de construção dessas antigas moradias, essas moradias dos antigos europeus que vieram para o Brasil desde o século XVI. Muito interessante, né? Esse vídeo é a explicação do professor. Muito obrigada, professor, pela sua contribuição. E agora, passando um pouquinho, né, mais para a Idade Média, a gente tem outras construções que são grandes, que nada mais são do que os castelos. Você já ouviu falar, com certeza já deve ter visto, né, falar um pouquinho sobre esses castelos. O castelo, na verdade, a palavra, ela é derivada da palavra latina castello, que é um diminutivo da palavra castro, que significa lugar fortificado, ou seja, era um lugar protegido, né? E vocês sabiam que aqui em Curitiba nós temos também um castelo? Isso mesmo, nós temos lá no bairro do Batel o chamado Castelo do Batel. Você já passou por aquela região e já conhece esse castelo? É muito interessante, vale a pena visitar, dar uma passada se você tiver condições. Então, o Castelo do Batel, ele foi uma concretização do sonho de um cafeicultor, Luiz Guimarães, que, inspirado nos castelos franceses da região do Vale de Loire, na França, ele resolveu fazer também a mesma coisa aqui em Curitiba. Então, a construção ela iniciou-se no ano de 1924 e terminou em 1928. E ali nós temos uma imagem do castelo à noite, que hoje, na verdade, ele é utilizado, né, para algumas, como centro de evento, para algumas festividades. Então, ele é muito bonito também à noite, quando fica bem iluminado. E agora nós vamos falar dos palácios. Você já conhece algum palácio? Esse é o Palácio de Buckingham, em Londres, e ele foi construído em 1703. E desde 1837 ele serve como residência oficial da família real britânica. Ele é muito bonito, ele também é um lugar que as pessoas vão, né, em volta dele para fazer a visitação. Aqui no Brasil nós também temos alguns palácios, como é o caso dessa imagem, que é o Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. E ele foi usado durante o Império Real, né? Mas o palácio ele também pode servir como uma habitação de um chefe de estado, do governador ou do presidente. Muito bem, passando agora desses palácios, nós vamos falar um pouquinho sobre as casas. As casas, existem mais diversos tipos de casa, como vocês podem ver nas imagens, né? Mas nós vamos falar dos principais. Então, nós temos aqui alguns exemplos de casas de alvenaria, que são as mais comuns aqui no Brasil. E as casas de madeira também, né? Algumas casas, elas também são feitas em condomínios fechados. Existem condomínios que são cercados para que as pessoas possam ter mais segurança. E dentro dessa área são construídas algumas casas. Mas nós temos outros tipos que são bem diferentes de casas que foram construídas em diferentes regiões do Brasil. Que é o caso, por exemplo, da casa que nós chamamos de pau a pique, que são essas casas que também são construídas com um barro, né, com o adobe, lembram do adobe que a gente acabou de falar? Então, e são cobertas com palha, né, são principalmente encontradas na região nordeste do país. Nós temos também as ocas, né, que são as moradias das tribos indígenas, que tem também todo um arranjo, uma determinação, né, tanto feito por fora quanto por dentro, e que são diferentes de acordo com as diferentes tribos indígenas, né? Nós temos também as palafitas, que são construções feitas, né, quando as pessoas moram nas beiras dos rios, né? E não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. E vejam só na imagem, essas casas elas são feitas como se elas estivessem erguidas justamente para que elas estejam no controle com a subida e a descida do nível da água do rio, né? Quando o rio enche ou quando ele abaixa. E nós temos também os iglus. Os iglus, eles são moradias dos esquimós, né, que moram nessas regiões mais geladas, e elas são feitas com blocos de gelo e são construções muito mais baratas. Eu trouxe para mostrar para vocês também aqui as casas enxamel. A enxamel é uma técnica de construção que veio da Alemanha e que elas são montadas com hastes de madeiras que são encaixadas, né, numa posição horizontal, e depois os espaços são preenchidos principalmente com algum material fácil. E também em alguns lugares também é utilizado o adobe. E olha que interessante esta casa aqui. São as casas de turfa, na Islândia.
As casas de turfa na Islândia, elas servem, na verdade, como um isolante térmico, porque nessas regiões é muito frio e as casas são feitas principalmente de pedra, e aí eles cobrem a casa com esse tipo de gramínea, né? E aí ele serve como uma proteção, um isolante térmico para que a casa se mantenha um pouco mais quente. Muito interessante e também muito ecológica, né? E olha que interessante, essa tribo Urus no lago Titicaca. As ilhas, as casas e os barcos, eles são feitos com camadas de junco de totora seca, que são entrelaçados umas com as outras e assim elas flutuam. E uma ilha ela pode durar 30 anos se tiver as condições corretas, ou seja, esse povo eles vivem no meio do lago, em cima dessas ilhas flutuantes. Não é curioso? Eu achei muito curioso. Nós temos também as hanok, que são as casas coreanas. Ela vem da arquitetura coreana, né, que tanto no interior quanto o posicionamento da casa no exterior, em relação ao exterior, eles são planejados principalmente em relação à estação do ano. Eu também achei uma coisa muito interessante e muito curiosa. E nós temos também as casas gregas, que são bem conhecidas, né? Você já conhece esse modelo de casa? Que são essas casinhas brancas e azuis, né? E junto com esse mar, né, formam um visual muito bonito. E, na verdade, essa cor das casas gregas, elas vêm porque quando elas foram construídas há muitos anos atrás, o cal ele era de baixo custo. Então, as pessoas pintavam essas casas com cal porque ele também era um poderoso desinfetante. Então, ele protegia a casa e era um material barato. E o azul no telhado, né, ele ajuda a amenizar as altas temperaturas, né, porque nessa região é muito calor. E nós temos também as casas em Monsanto, em Portugal, que é uma vila medieval. E as casas elas são feitas entre pedras, enormes pedras. Olhem o tamanho dessa pedra que tem entre as casas, né? Então é um vilarejo muito interessante também para se conhecer. E com o crescimento da população e a falta de espaço, nós temos também hoje os edifícios residenciais, né? Cada vez maiores, os famosos arranha-céus. Justamente porque nós estamos falando desse aumento da população, nós temos até ODS, né, que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, o número 11, que são as cidades e comunidades sustentáveis. Pensando nisso, como que a gente pode fazer em relação às moradias para que essas moradias sejam um pouco mais sustentáveis e que não prejudiquem tanto o meio ambiente? Você já pensou nisso? E por pensar nisso, algumas pessoas começaram a fazer as chamadas bioconstruções. Você já ouviu falar das bioconstruções? É uma técnica construtiva que utiliza materiais de baixo impacto ambiental, criando sistemas alternativos de tratamento de resíduos e consumos de água e energia, justamente para que as pessoas possam ter um conforto dentro das suas casas, mas que elas possam se adaptar e gastar, né, o mínimo de recursos naturais possíveis para ajudar a contribuir a preservar o meio ambiente. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe aqui para vocês um vídeo sobre uma cartilha que orienta na construção de moradias sustentáveis. Vamos ver? Falando em qualidade de vida, as moradias sustentáveis reduzem o impacto ao meio ambiente. E uma cartilha dá dicas para quem quer construir com consciência ambiental. O engenheiro ambiental José Leitão mora no núcleo rural de Sobradinho, a 22 quilômetros de Brasília. A casa dele foi construída com práticas sustentáveis, como, por exemplo, tijolos de adobe, garrafas para dar claridade e janelas com vidros de demolição. Quando a gente reutiliza um material, nós não estamos só reutilizando aquela matéria-prima, nós estamos evitando ter que entrar novamente num processo de produção e ter esse consumo de energia, de água para se produzir um bem que a gente descarta logo depois que utiliza. A proposta da Casa do Aprender é justamente mostrar como de fato você pode fazer uma intervenção diferenciada e uma intervenção de tal sorte que contemple uma harmonização com esse local, com a proposta desse local e com a proposta de você deixar um baixo impacto no ambiente. Uma casa sustentável como esta gera economia de até 30% na sua manutenção. Gasta menos água e energia elétrica. Além disso, esse tipo de moradia está em alta no mercado imobiliário. Chega a valer 30% a mais do que as construções convencionais.
E para quem está pensando em construir ou reformar, o Ministério do Meio Ambiente oferece uma cartilha que traz orientações sobre como fazer moradias sustentáveis que gerem economia e durabilidade. De forma bem didática, a cartilha mostra quais são as opções de construção sustentável para cada cômodo da casa e quais são as melhores disposições dos ambientes em uma residência para garantir o grau adequado de luz solar e ventilação natural em cada lugar. A cartilha passa ideias desde a parte do projeto até a construção, até ao longo da vida útil da habitação. A construção sustentável, além de menor impacto ambiental, também gera menos riscos à saúde humana. E além disso, você tem uma habitação que vai ser mais valorizada, tem menor impacto ambiental, né? Que você está ajudando todo o entorno, a sua área urbana. A publicação faz parte da série Cadernos de Consumo Sustentável. 100 mil exemplares serão distribuídos em todo o país. A cartilha também pode ser acessada no site consumosustentável.gov.br. Eu acho muito interessante, né, pensar como as pessoas estão encontrando estratégias para ajudar a solucionar essas questões do meio ambiente, né? E também para a questão do crescimento populacional. Pensar que daqui a pouco será que vai ter lugar para todo mundo morar, né, no planeta Terra? Mas olha que interessante falando nisso. Você já ouviu falar dos bunkers? Olha lá, um bunker é uma estrutura ou um reduto fortificado, parcialmente ou totalmente construído embaixo da terra, feito para resistir a projéteis de guerra. Existem alguns bunkers hoje em dia, né, que foram abandonados desde a época das guerras, e eles estão ali. E vocês não acreditam que existem hoje alguns milionários que estão com alguns projetos como esses que estão aqui na imagem, para restaurar esses bunkers e transformar eles em abrigos agora, durante essa época que a gente está aí de pandemia, e também pensando no futuro, né? Com medo que aconteçam outras pandemias ou que aconteçam outros lugares, outras coisas que a população corra risco, e aí eles estão construindo esses projetos milionários. E existem muitas pessoas que já estão com a intenção de comprar esses bunkers para poder morar ali. Será que você teria essa coragem de morar embaixo da terra? É muito curioso, né? Muito bem, mas não é só embaixo da terra que existem. Existem também algumas pessoas que já estão pensando em habitar ambientes subaquáticos. Você já pensou nisso? Olha só. Existem pessoas que já estão pensando nisso e criando habitats subaquáticos. Inspirado na estrutura física de uma arraia, o arquiteto francês Jacques Rougerie projetou uma cidade científica flutuante inteiramente dedicada à observação e análise da biodiversidade marinha. Você já imaginou morar embaixo da água? Essa estrutura que ele fez, né, que esse arquiteto fez, na verdade, ela pode acomodar até 7 mil pessoas em diferentes níveis, e esse lugar até contém salas de aula, laboratórios e locais para exposições, até questões culturais. As pessoas estão realmente pensando, né, que daqui a um tempo só sobre a superfície não vai ter mais lugar para as pessoas morarem, com o crescimento global, e muitas pessoas já estão procurando formas alternativas. Outro local alternativo seria morar no espaço. Mas será que é possível morar no espaço? Você já pensou sobre isso? Pois eu vou te dizer uma coisa, já existem muitas empresas, inclusive empresas privadas, que estão pensando nessa exploração espacial. E para que a gente possa discutir um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe para vocês aqui um vídeo que vai falar sobre a exploração espacial. Vamos assistir? O dia 30 de abril de 2020 entrou para a história da corrida espacial. Foi a primeira vez em 9 anos que uma missão tripulada da NASA partiu dos Estados Unidos e também a primeira vez na história que uma empresa privada enviou humanos para a órbita da Terra. Após uma longa viagem de 19 horas, os astronautas chegaram ao seu destino, a Estação Espacial Internacional. Vamos agora conhecer mais detalhes desse lançamento histórico. Seja bem-vindo, eu sou Felipe Caldeira e este é o canal Negócio Curioso. A nova era da corrida espacial.
De 2011 até agora, todas as missões tripuladas à ISS foram lançadas a partir do cosmódromo de Baikonur, usando foguetes e cápsulas Soyuz da Agência Espacial Russa. Ela é uma nave antiga, mas é muito confiável. Ela tem no seu currículo 153 missões e apenas um acidente fatal. Além de ferir o orgulho nacional dos Estados Unidos, essas missões tinham outro ponto negativo, o enorme custo. Para você ter uma ideia, um assento em uma Soyuz custa cerca de 90 milhões de dólares, na faixa de uns 500 milhões de reais. Investimento. A NASA tinha o desejo de ficar independente dos russos e voltar a lançar os seus próprios astronautas. Foi então que ela resolveu pagar mais de 3 bilhões de dólares à SpaceX para projetar, construir, testar e operar a sua própria cápsula. A SpaceX pertence ao bilionário Elon Musk, que a criou basicamente porque ele deseja levar a humanidade para Marte. A cápsula se chama Crew Dragon e possui telas touchscreen, o interior é predominantemente branco e a iluminação é sutil. O design da nave não tem nada a ver com os enormes ônibus espaciais que funcionaram entre 1981 e 2011, e a cápsula ainda pode se separar do foguete em caso de emergência. A cápsula foi levada ao espaço pelo foguete Falcon 9, que é capaz de levar até 23 toneladas de carga até a órbita terrestre. Mas a sua característica mais marcante é o fato dele ser reutilizável, já que ele consegue voltar e pousar na Terra após liberar a cápsula no espaço. Dentro da nave estavam os veteranos Doug Hurley e Bob Behnken, ambos conhecidos como alguns dos melhores profissionais da NASA e por já terem ido à ISS anteriormente. O traje que os astronautas usaram foi feito sob medida e levou quase 4 anos para ser concluído. O seu desenvolvimento contou com a ajuda do estilista e figurinista de Hollywood José Fernandes, conhecido por figurinos de filmes de sucesso como Mulher Maravilha, Capitão América, Guerra Civil e entre outros. A roupa tem todo um sistema de comunicação e controles de pressão e temperatura integrado e se conecta aos sistemas da nave quando o astronauta senta no assento da cápsula. Senta no assento. Primeira tentativa. O lançamento estava originalmente marcado para o dia 27, mas as más condições do clima obrigou o cancelamento do lançamento apenas 17 minutos antes do horário programado. Mais especificamente, havia um excesso de eletricidade na atmosfera, o que aumentaria o risco de raios atingirem o foguete. A missão até poderia ter sido lançada se fosse possível esperar mais 10 minutinhos para as condições climáticas melhorarem, mas isso não aconteceu porque a janela para o lançamento era momentânea. Ou seja, se o foguete não fosse lançado exatamente no momento programado, haveria risco dele não chegar à estação espacial. Segunda tentativa. 3 dias depois, uma nova tentativa foi feita, e finalmente deu certo. Às 4 horas e 22 minutos do horário de Brasília, o foguete decolou. E assim a SpaceX se tornou a primeira empresa privada a levar um ser humano para o espaço. Desde o voo de Yuri Gagarin com a Vostok 1, em 12 de abril de 1961, apenas governos nacionais foram capazes de desenvolver programas espaciais tripulados. Além da União Soviética, somente os Estados Unidos e a China também têm a capacidade de lançar astronautas. Poucos minutos após a decolagem, realizada às 4h22, o foguete da SpaceX voltou para a base destinada a ele e a cápsula seguiu em direção à ISS, que fica a 400 km da Terra. Depois de uma viagem de 19 horas, a cápsula chegou e se acoplou à ISS. Depois de aguardarem mais 3 horas, os astronautas Robert e Douglas finalmente entraram na Estação Espacial Internacional. Eles devem permanecer por lá provavelmente até 5 de agosto. Agora a estação possui 5 astronautas e 5 naves estacionadas. Projeto Artemis. O lançamento é o primeiro passo do Projeto Artemis, coordenado pela NASA, que quer colocar uma mulher na Lua até 2024. O objetivo final é que humanos pisem pela primeira vez em Marte, algo previsto para 2030. Eu fiz um vídeo falando especificamente sobre esse projeto. É um vídeo curtinho e bem legal que você pode conferir depois que acabar esse vídeo aqui, tá bom? O link vai estar na descrição e no card aqui em cima. A viagem para a Estação Espacial Internacional é um dos primeiros testes também da SpaceX para a missão rumo à Lua, mas uma viagem para nosso satélite exigiria um foguete mais poderoso, o Falcon Heavy, mas ele será assunto de um outro vídeo. Só será possível dizer que a missão foi um sucesso quando a cápsula retornar à Terra em segurança com os astronautas daqui a alguns meses. Mas já podemos afirmar que o lançamento marcou o início de uma nova era na corrida espacial, com empresas privadas se lançando na exploração comercial do espaço. Daqui a pouco tempo, pessoas comuns poderão dar um passeio em volta da Terra, desde que tenham dinheiro, muito dinheiro. Se você tem desejo de ir para o espaço, mas não tem grana, comenta aí. Um forte abraço e até a próxima curiosidade. E aí, gostaram do vídeo?
É muito interessante a gente pensar, né, que essas novas explorações, tanto morar embaixo da terra, você já pensou nisso algum dia? Ou morar no mar, habitar nesses ambientes, esses habitats subaquáticos? E essa exploração espacial, né, para que a gente possa habitar ou o espaço ou outros planetas, é o futuro chegando perto da gente. É até um pouco louco a gente imaginar, né, quando no passado a gente ficava achando que isso nunca ia chegar, mas realmente com a realidade que nós temos hoje, pandemia, crescimento da população, né, a destruição do meio ambiente, a gente tem que começar a pensar nisso sim. E são coisas que estão aí, perto da nossa realidade, do nosso dia a dia, que acabam sendo noticiadas nos jornais, né? É bom a gente parar e pensar um pouquinho. E pensando nisso, a nossa atividade de hoje vai ser relacionada a isso. Muito bem, olha lá, eu coloquei uma pergunta para vocês. Em qual desses ambientes você preferiria morar? E para que a gente possa pensar e refletir um pouquinho sobre essa pergunta, eu vou colocar aqui os ambientes, né? Embaixo da terra, embaixo da água ou no espaço. Eu gostaria que vocês fizessem aí na casa de vocês rapidinho uma lista ou discutissem com a família ou com alguém aí próximo ou até mesmo você sozinho. Qual desses ambientes você gostaria de morar, mas pensando nos prós e nos contras que existem em cada ambiente, no que você considera que seria positivo ou negativo. E daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? E aí, qual desses ambientes você gostaria de morar? Eu, particularmente, jamais moraria embaixo da terra, porque eu me sentiria sufocada se tivesse algum terremoto, alguma coisa. Embaixo da água também não seria muito agradável. Eu acho que para mim, com certeza, seria o espaço. Até porque eu tenho uma vontade muito grande, né? Seria uma coisa muito mágica conhecer o espaço, explorar essa região e ainda mais ver o planeta Terra de fora, né? Visto de fora do espaço. Deve ser muito bonito.
Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da atividade. Podem levar isso para outras pessoas, da família, para os amigos. É uma discussão que está aí, né, atual. E eu espero que a gente possa se ver mais vezes. Nós já estamos terminando a nossa aula, então até a próxima aula. Tchau, tchau!